Olá, turma, sejam bem-vindos de volta à disciplina IEF 036, Laboratório de Física 1. Lembrando que estamos na unidade 1 e eu sou o professor Hélio Molizani. Esta é a aula 4 da atividade 2, onde falaremos sobre propagação de incerteza para a velocidade média. Veremos um exemplo prático para a aplicação da nossa atividade experimental. Então vamos retomar o exemplo da aula 2. No caso, fizemos uma atividade experimental para determinar a velocidade média e a função horária dos espaços para o movimento do personagem Hélio, do filme de mesmo nome da Disney. Aqui tem uma foto do experimento onde nós marcamos, o tempo para cada posição onde o Hélio viajava aí pelo espaço. Então, no tempo zero, ele estava na posição zero. Quando ele chegou na posição de 15 centímetros, 2,83 centímetros e assim por diante. A partir dos dados coletados, nós montamos uma tabela. Lembra, na primeira coluna o tempo, na segunda coluna a posição do móvel, e com esses dados nós montamos um gráfico. A partir do gráfico nós obtivemos a equação linear da função, ou seja, a função horária dos espaços. E aí então eu vou trazer o resumo dos dados que nós tivemos aqui. O coeficiente angular A era igual a 4,74447. O coeficiente linear B era zero, porque é onde nós fixamos a posição zero, né? Lembra, o coeficiente linear é a posição inicial, e portanto o coeficiente angular é a velocidade média. E aí a função linear ajustada, que foi obtida pelo programa, foi S igual a 4,74447 vezes t mais zero. Ou seja, então a velocidade média é 4,74447 e continua, centímetros por segundo. A grande questão é, qual a incerteza dessa medida? Até onde nós devemos continuar com a velocidade média? Quantas casas decimais devemos fazer? Então agora a gente vai calcular essa incerteza para a velocidade média. Para realizarmos o cálculo da incerteza para a velocidade média, temos que lembrar primeiro o que é a velocidade média. O conceito de velocidade média, então, é ΔS sobre ΔT, ou seja, posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Pensando nisso, nós vimos na aula passada que o cálculo de incerteza é, nessa situação aqui, um divisor. Então a gente vai naquela regra tabelada e busca a propagação da incerteza para a operação, mas para qual operação? Para a divisão. Então se eu tenho um divisor D, se eu tenho uma divisão onde D é A dividido por B, a incerteza desse divisor, lembrando a aula passada, essa incerteza da divisão D ao quadrado é igual a 1 sobre b ao quadrado, vezes a incerteza do parâmetro da grandeza a ao quadrado, mais a dividido por b ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, vezes a incerteza da grandeza b ao quadrado. E aí a gente tem que lembrar de tirar a raiz quadrada, então essa é a equaçãozinha que a gente tem. Mas vamos comparar então essa incerteza aqui. Se nós transferirmos isso para a nossa expressão de velocidade média, o que a gente tem na velocidade média? A gente está dividindo ΔS por ΔT. Então, no lugar do parâmetro A aqui, nós temos, na verdade, a grandeza ΔS. E no lugar do outro parâmetro B, nós temos aqui a grandeza ΔT. Então, basta substituir todos esses A que aparecem na equação por ΔS e substituir tudo que aparece com B por ΔT. Assim como a gente vai substituir esse D aqui por VM. Então, como que vai ficar a incerteza da velocidade média? Tá aqui, ó. A incerteza da velocidade média, então eu troquei o D pelo VM, é igual a raiz quadrada de quem? 1 sobre o ΔT, onde ΔT é o intervalo de tempo. É o nosso intervalo de tempo, é o quanto durou o experimento, vezes a incerteza do ΔS, a incerteza da variação de posição ao quadrado, mais ΔS sobre ΔT ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes a incerteza da variação do tempo ao quadrado.
E agora então basta a gente retomar lá quais eram os valores que a gente tinha para ΔS, para ΔT, para velocidade média, para as incertezas todas, para poder calcular a incerteza da velocidade média. Então nós precisamos tratar aqueles dados coletados. Vamos trazer de volta aqui e relembrar o que nós tínhamos. Nós tínhamos uma tabela onde marcamos desde o tempo zero até o tempo 31,36 segundos, que foi o personagem Hélio percorreu 150 centímetros nesse intervalo de tempo. E aí então, se a gente relembrar, descobrimos, né, na aula anterior, na aula 2, que a velocidade média do móvel era 4,74447 centímetros, né, a gente não sabe onde para com isso, e o espaço total percorrido nessa experimentação, nesse experimento que nós realizamos, o ΔS total foi de 150 centímetros. Por quê? Porque a gente está calculando posição final menos posição inicial. Estamos calculando o 150 menos o zero, que dá 150 centímetros. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos calcular, como a gente viu no slide anterior, a incerteza do ΔS. Opa, mas espera aí. ΔS é uma subtração de posição final menos posição inicial. Então a gente tem que voltar na aula passada e relembrar daquela regrinha de soma e subtração para incertezas. Lembra? Então a incerteza do ΔS não é simplesmente 0,05, como nós temos aqui. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma subtração de posição final com posição inicial. Então, para calcular a incerteza do ΔS, nós vamos lá na regra tabelada, vai procurar por soma ou subtração, e aí vocês vão verificar o quê? Que a incerteza de uma soma ou de uma subtração, ela vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada, no caso da posição da incerteza da posição final, menos a incerteza da posição inicial. A posição final é de 150 centímetros, mais ou menos 0,005 centímetros. E a posição inicial é 0 centímetros, mais ou menos 0,005 centímetros. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? As duas incertezas são 0,05. Então, a gente tem que colocar aqui que a incerteza da posição final, que é 0,05 ao quadrado, mais a incerteza da posição inicial, que também é 0,05 ao quadrado, e tirar a raiz dessa conta toda. Portanto, a incerteza da diferença de espaço, a incerteza do ΔS, que não é a mesma que a incerteza do S, não é a incerteza da posição, mas é da diferença de posição, é 0,07 centímetros. Arredondamos aqui para uma casa, um algarismo significativo, né? Esse depois do 0,7 aqui não precisa continuar. Então, a incerteza para o ΔS é 0,07 centímetros. E o ΔT é a mesma coisa. Calculamos o tempo total, que foi T final menos T inicial, 31,76 segundos menos 0 segundo, que dá 31,76 segundos. Então, nós também temos que calcular a incerteza para o ΔT. E, de novo, incerteza do ΔT não será 0,02 segundos, porque esse é de apenas um tempo. A gente tem uma diferença de tempos, portanto, de novo, na regrinha de subtração de incertezas, a gente tem que tirar a raiz quadrada da primeira incerteza ao quadrado, que é 0,02 ao quadrado, mais a segunda incerteza, que também é 0,02 ao quadrado. Portanto, quando nós tirarmos toda essa raiz, fizermos toda essa operação, o resultado vai dar aqui 0,0283, que arredondando para apenas, né, aqui duas casas decimais, a gente vai ter uma incerteza do tempo de 0,03 segundos. Ou seja, gente, lembrando, a gente fez uma subtração. Quando a gente faz uma subtração ou uma soma, a gente está aí mexendo com duas variáveis, duas grandezas, que já tem a sua incerteza. Quando a gente soma ou subtrai, a incerteza, então, dessa soma, dessa subtração, ela acaba sendo um pouquinho maior do que a incerteza de apenas uma medida. Por isso que, então, a incerteza do tempo aqui deu 0,03 segundos. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a calcular a incerteza da velocidade média. Então, agora, a gente vai, de fato, calcular a incerteza da velocidade média. E aí, para isso, vamos retomar aqui. O que a gente tinha como tempo? Né? Aquela tabela toda, o tempo mínimo é 0, o tempo máximo é 31,76. E aí, então, nós já temos aí, né,
recapitulando os dados que nós temos. Velocidade média, 4,74 por aí vai centímetros por segundo. A distância total percorrida, que é o nosso ΔS, que é 150 centímetros. Calculamos agora a incerteza do ΔS, ou seja, né, aquele erro específico, né, a incerteza do ΔS, que é 0,007 centímetros. E também calculamos o tempo total, que é o ΔT, de 31,76, e a incerteza do intervalo de tempo é de 0,03 segundos. Com isso, a gente pode voltar naquela fórmula que eu passei em slides anteriores, que é para calcular a incerteza da velocidade média. A incerteza da velocidade média aqui, então, é 1 sobre ΔT ao quadrado, vezes a incerteza do ΔS ao quadrado, mais o ΔS sobre ΔT ao quadrado, vezes a incerteza do ΔT ao quadrado. Ou seja, nós temos tudo aqui, ó, os dados todos estão aqui, a gente vai substituir nessa equação e resolver o cálculo. Ó, então vai ficar 1 sobre, quem é o ΔT? É 31,76 segundos, vezes a incerteza do ΔS ao quadrado. Quem que é a incerteza do ΔS? 0,07 ao quadrado. Mais ΔS sobre ΔT ao quadrado. Quem que é o ΔS? 150. Quem que é o ΔT? 31,76 ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado, vezes 0,03, que é a nossa incerteza do tempo, do ΔT. É 0,03. Tudo isso ao quadrado. Fazendo essa conta toda, vocês vão chegar no resultado de 0,04977617, por aí vai. E aí, então, a grande questão é, quantas casas decimais nós deixamos aí para a incerteza da velocidade média? Deixa a primeira casa aqui significativa, o primeiro algarismo significativo, arredondando 0,049 aqui, ele vira 0,005. Então, a gente tem que a incerteza para a velocidade média é 0,005 centímetros por segundo. Portanto, a gente vai usar apenas 3 casas decimais da nossa velocidade, ok? Bom, é isso. Cálculo é um pouquinho complexo, mas basta treinar que vocês vão conseguir fazer isso facilmente. Agora, vale a pena pensar numa coisa. Talvez você esteja olhando e falando, nossa, mas a incerteza da velocidade média deu um valor tão pequeno aqui. E se a gente olhar para a incerteza do tempo, é 0,02, a incerteza da velocidade média é menor, e a incerteza aqui da posição é 0,05, por que esse número deu menor? Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho se esse resultado está ou não está certo. Para a gente entender se a incerteza está ou não está certa, a gente vai calcular as incertezas relativas, tá? Então, primeiro eu vou começar com a velocidade média. Qual que é a incerteza da velocidade média? Né? Como que eu calculo uma incerteza relativa? Eu vou pegar a incerteza da velocidade média e eu vou dividir pela velocidade média. Então, olha só, e aí multiplico por 100% para ter uma análise. Então, eu estou falando que se eu pegar a incerteza da velocidade média que a gente acabou de descobrir, é 0,005. E dividir pela velocidade média é 4,744. Paro aqui no 4 porque são 3 casas decimais. Multiplico isso por 100%, isso dá 0,11%. Aí eu faço a mesma coisa para a variação do espaço. Incerteza da variação do espaço dividido pela diferença, né, pelo espaço percorrido. Então é 0,07 dividido por 150 centímetros. Quando a gente faz essa conta e multiplica por 100%, isso aqui dá 0,05%. E aí faço a mesma coisa para a variação de tempo. Quando a gente analisa a incerteza relativa do ΔT, a gente vai ter 0,03 dividido por 31,36, ou seja, essa conta vai dar 0,09%. Então, se a gente analisar, apesar do valor numérico 0,005 ser menor que o 0,07, eu não posso olhar apenas esses números, eu tenho que olhar a incerteza relativa. E aí a gente percebe que a incerteza da velocidade média deu 0,11%. Enquanto a incerteza do espaço, da variação do espaço, deu 0,05%. E a incerteza do tempo deu 0,09%. Portanto, a velocidade média ela tem uma incerteza maior do que
a variação do espaço e do tempo, porque foi propagado. A velocidade média depende dessas outras duas grandezas. Então a sua incerteza relativa ela tem que ser maior do que a incerteza do espaço e do tempo individualmente. Então o nosso resultado está correto e essa incerteza é 0,005 centímetros. Assim, finalmente chegamos aos nossos resultados. E aí, a velocidade média, então, pode ser escrita como 4,744 mais ou menos 0,005 centímetros por segundo. Reparem que aqui a velocidade e a incerteza a gente coloca entre parênteses, né? Para anotar aí os centímetros por segundo. E a função horária para o movimento do personagem Hélio é S igual a 4,744 vezes t. Então, de novo, com o número de algarismos significativos exatos. Ok? Assim, finalizamos a nossa aula. Hoje vimos o cálculo de incerteza para a velocidade média e vimos na prática como aplicar as regras tabeladas de subtração e de divisão para determinar a propagação de incerteza da velocidade média. Para um pouquinho agora, reflete sobre tudo isso que a gente fez, pense em como usar essas regras de propagação também para outras grandezas físicas e aproveita para revisar as aulas 1 e 2 sobre função horária e movimento retilíneo uniforme. Com tudo isso que vocês viram até aqui, já é possível realizar a atividade experimental 2. Abraço e até a próxima aula.